Elivaldo Barbosa falando de eleições 2018, você, quem acompanha a política mais de perto sabe que candidatura ou pré-candidatura se coloca, mas nem sempre vinga. É verdade. Às vezes não vai dar certo, reflui da ideia. Uma coisa é o desejo pessoal, a outra coisa é a viabilidade política que passa necessariamente por um mínimo, menor que seja, mas um mínimo de respaldo popular. Nós vamos conversar então aqui também, além de Elivaldo Barbosa, temos Délio Rocha falando de Brasília, Cláudia Brandão, editora da revista Cidade Verde, falando aqui da nossa revista Cidade Verde, para tratar destes e de outros assuntos aqui nas eleições. Boa tarde, Délio, boa tarde, Cláudia Brandão, editora-chefe da revista. Délio Rocha, tem muitos nomes que são apresentados, nem todos chegam até o final, Délio. Joelson Jordani, boa tarde para você, para o Elivaldo Barbosa, para a Cláudia Brandão e para todos que nos acompanham pelo Jornal do Piauí. Joelson, nós estamos há 5 meses das eleições deste ano e até o momento 2 pré-candidatos à presidência que estavam nas pesquisas de intenção de voto já jogaram a toalha, já desistiram de suas candidaturas. Agora, um levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo e que foi divulgado hoje mostra que isso é até mais comum do que a gente possa imaginar. De cada 3 pré-candidatos, Joelson, um desiste da candidatura nos 6 meses que antecedem as eleições. E esse ano não deve ser diferente. Até o dia 15 de agosto, que é o prazo limite para o registro das candidaturas, novos candidatos podem surgir na corrida, mas outros, Joelson, devem ficar pelo caminho. E nesse grupo, no cenário atual, alguns são mais cotados para desistirem. Eu até preparei uma lista com 6 nomes que podem deixar a corrida presidencial deste ano. A lista é encabeçada pelo presidente Michel Temer, do MDB, segue com o ex-ministro Henrique Meirelles, também do MDB, inclui o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, e o ex-deputado Afif Domingos, do PSD. A lista continua com João Vicente Goulart, do PPL, e outro cotado para desistir é o empresário Levi Fidelis, do PRTB. Joelson, todos esses listados aí, eles estão enfrentando dificuldades, viabilidade eleitoral. Mas outros motivos são levados em conta na hora de o partido tirar uma candidatura. Entre esses motivos está o custo da campanha eleitoral. O DEM, Joelson, chegou até a fazer um levantamento interno para ver quanto se iria gastar na campanha eleitoral para a presidência da República do deputado Rodrigo Maia, que tem poucas chances de vitória, pelo menos o cenário atual indica isso. E o que o partido também percebeu, Joelson, é que com o dinheiro que seria gasto na campanha de Rodrigo Maia, seria possível eleger alguns deputados federais, o que fortaleceria o DEM, né, e levaria o partido em 2022 em uma condição muito mais favorável, contando com uma base parlamentar muito maior no Congresso Nacional. Joelson. É verdade, Délio Rocha. Olha, o cenário é muito complexo, né, Elivaldo Barbosa? Mas as pesquisas estão mostrando mais ou menos isso. Ainda tem outro detalhe. Com Lula, muitos desses candidatos se tornam ainda mais viáveis. Sem Lula, aí fica uma grande quantidade de brancos e nulos para serem disputados por isso. É verdade, uma incerteza muito grande, um fato inusitado em campanhas eleitorais. Nessa época do ano, em 89, quando as eleições diretas para a presidência da República foram restabelecidas, de 89 para cá, não se via chegando ao meio do ano uma tendência razoavelmente posta de projetos que pudessem ser competitivos na disputa eleitoral. O líder das pesquisas está preso. Quem está solto perde para o voto em branco. Essa é a realidade brasileira. Agora, Elivaldo Barbosa, uma coisa que está chamando a atenção nas regras deste ano é a possibilidade de que os pré-candidatos possam fazer uma espécie de caixa de campanha com a ajuda da população através de doações. Cláudia Brandão traz para nós informações a respeito dessa nova modalidade que está levantando, inclusive, uma certa estranheza de muitos eleitores. Cláudia.
Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Alivaldo. Boa tarde, Délio, e a todos os telespectadores que nos acompanham aqui pela TV Cidade Verde. De fato, Joelson, é uma novidade no pleito eleitoral. Este é o primeiro pleito que vai ser disputado sem o patrocínio das empresas, né? Sem o financiamento das empresas. E o que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, decidiu fazer para que pudesse haver o financiamento? Além do financiamento do fundo, do financiamento específico de campanha, também aquela contribuição coletiva ou crowdfunding, como se conhece, né? Que é aquela modalidade pela qual o contribuinte, pessoas físicas individuais, depositam online naquele candidato que ela tem mais interesse ou maior identidade. E começa justamente hoje o prazo para que os partidos e candidatos passem a arrecadar financiamentos por meio dessa modalidade. Nós fomos, inclusive, ouvir a opinião de um especialista, o advogado Evandro Melo, sobre essa nova modalidade de arrecadação para financiar campanhas eleitorais. Vamos ver o que ele diz antes da gente conversar mais um pouquinho sobre isso, Joelson. Os candidatos eles poderão receber doações, tá? Os pré-candidatos, porque ainda não são candidatos, serão a partir do momento do registro da candidatura, mas eles poderão receber doações através dessas plataformas, desse novo instituto. O crowdfunding, que é um nome técnico, aqui no Brasil ele é conhecido como uma vaquinha virtual, que já vinha sendo utilizada em outras eleições o mundo afora. Um exemplo das últimas eleições e que tem regras parecidas com as nossas é a de Portugal. Então, a vaquinha ela pode ser feita por qualquer eleitor, pessoa física, tá? Num limite diário de R$ 1.064,10 e num limite global de 10% do exercício anterior do imposto de renda. O que isso quer dizer? Eleitor que declarou a renda no último exercício do imposto de renda tem que fazer o cálculo de 10%. Aquele é o limite de doação para qualquer cargo, seja para qualquer candidatura. Como vai se dar? Eu quero doar. Vou fazer como? Acesso quem ou o quê? Vamos lá. Você tem que ter em mente o seu pré-candidato, com quem você simpatiza, para quem você pretende doar. Seja um ou mais de um, desde que fique sempre dentro desses limites financeiros e legais, certo? Você vai procurar a plataforma do teu pré-candidato. Existem várias formas. Pode ser um link através das redes sociais, uma fanpage de Facebook, um link patrocinado no Instagram, que é outra novidade. Tem muito candidato que ainda não sabe, mas os impulsionamentos eles vão poder ocorrer. No site do partido do pré-candidato pode haver um link. Mais na frente, um aplicativo pode permitir isso também. Então, são as mais variadas formas. Você deve procurar o teu pré-candidato, para quem você quer fazer essa doação, e ver que tipo de maneira ele disponibiliza. Lembrando que tem que ser sempre online. Joelson, agora é preciso que a gente observe algumas coisas. O advogado citou o exemplo das eleições portuguesas. Acontece que aqui no Brasil não há uma tradição de que as pessoas apostem financeiramente nos seus candidatos. Essa contribuição financeira individual não é prática nem costume no Brasil. Imagine agora, quando há um desgaste grande de natureza política por conta da Operação Lava Jato. Fica ainda mais difícil que essas contribuições aconteçam, a menos para aqueles candidatos que têm um enorme poder de popularidade, que têm um carisma muito grande, como artistas, pessoas que têm uma projeção popular fora da média. Do contrário, é preciso a gente ver como isso vai se manifestar na prática. Até sexta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral já havia homologado 20 empresas coletoras dessa natureza para fazer esse tipo de arrecadação. Mas é bom lembrar, a arrecadação começa hoje, 15 de maio, mas os candidatos só terão acesso aos recursos depositados depois que eles tiverem a candidatura registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Até lá o dinheiro fica lá guardado, porque caso não haja esse registro, o dinheiro volta para o bolso do doador. É uma modalidade nova que o Tribunal Superior Eleitoral está implementando no Brasil, justamente para acabar com aquela prática nociva que levou a tantos casos de corrupção, que era o financiamento das empresas. Só para você ter uma ideia, na última eleição presidencial, a de 2014,
75% das doações destinadas aos 3 principais candidatos à presidência da República vieram de grandes empresas da área de construção civil, indústria, agronegócio e instituições financeiras. Como não há almoço de graça, essas empresas certamente cobram a conta depois do candidato eleito. E é isso que o Tribunal Superior Eleitoral quer evitar para ver se diminui a corrupção. Agora, outro aspecto que fica ainda nebuloso, e o Caixa 2, como ter o controle disso? Essas são as contribuições declaradas e aquelas não declaradas que não aparecem, não são registradas pela Justiça Eleitoral. Como é que ficam? Resta saber se a legislação evita que esse tipo de contribuição não declarada persista. Livaldo, e se está difícil conseguir votos, a pesquisa está mostrando que o número de indecisos, brancos e nulos é grande, imagine doador para a campanha. Né? Exatamente. A campanha ela vai ser guiada esse ano basicamente pelo fundo partidário, é a principal fonte de receita para as candidaturas. Por esta razão é que há muitos candidatos aí preocupados porque estão temendo aí não contar com recursos suficientes para tocar campanhas que há bem pouco tempo, a Cláudia tem razão, eram campanhas até assim, bem visibilidade enorme, mas arrastadas por grandes somas de recursos financeiros. E essa eleição, vale lembrar que tem um detalhe, Délio Rocha. A eleição proporcional esse ano para deputado federal determina o valor dos fundos de campanha a partir da cláusula de barreira, né? Vamos colocar em pratos limpos aqui, a cláusula de barreira. Determina o desempenho nas urnas, determina o valor também que será destinado a esses fundos partidários. Délio. Pois é, Joelson. E isso, então, vai determinar a força do partido em 2022. Lembrando, Joelson, que esta é a última eleição, né, que nós vamos ter com coligações. A gente está falando aqui de eleições proporcionais, com coligações. Vai ser possível nessa eleição ainda em 2018, mas a partir de 2022, aí todas as chapas vão ser puras e o partido que tiver mais deputados federais vão ter maior tempo de TV e mais força política, Joelson. Tá certo. Queria agradecer Délio Rocha, Cláudia Brandão, editora-chefe da revista Cidade Verde, e Elivaldo Barbosa. Obrigado aos três. Boa tarde, Elivaldo Barbosa. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais, Joelson. Até lá. Até lá. Elivaldo Barbosa falando de política, eleições 2018.